Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte e hoje é um vídeo de perguntas e respostas sobre envelhecimento de papel. Eu já fiz 2 vídeos anteriores sobre esse assunto com perguntas e respostas e vou deixar o link para esses vídeos aqui embaixo na descrição do vídeo. Antes de começar, eu quero dizer que esse aqui é um vídeo que não é bem um vídeo, é um áudio, tá bom? E 3 coisinhas básicas que eu gostaria de dizer bem rápidas. Primeiro é que não existe pergunta boba. O que é óbvio para uma pessoa pode não ser óbvio para outra, porque tudo depende da experiência pessoal de cada um. Então, podem continuar mandando perguntas. Segundo, é que as respostas que eu dou têm como base a minha experiência pessoal e a minha pesquisa pessoal. E de forma alguma eu me refiro de um modo crítico a quem quer que seja ou ao trabalho de alguém. Não é assim, não tem nada disso, ok? E terceiro, gostaria de pedir a vocês que já seguem o Estúdio Brigitte que cliquem também no sino, porque assim vocês recebem via e-mail uma notificação todas as vezes que o estúdio lançar um vídeo novo. E para você que está se inscrevendo agora, faça isso também. Inscreva-se, mas clique no sino, ok? Vamos começar? Posso usar a mesma técnica para envelhecer papel ecológico 180 gramas por metro quadrado? Pode sim, essa pergunta se refere ao meu vídeo de envelhecimento, onde eu ensino a envelhecer usando pincel e café ou mate ou chá preto. Sim, você pode envelhecer um papel ecológico 180 gramas, porque é um papel mais grosso. Você só tem que prestar atenção se é um papel feito à mão. Porque se ele for feito à mão, você tem que aplicar o café com suavidade, nada de pressionar o pincel com muita força, mas pode envelhecer sim. Café deixa cheiro? Em quanto tempo ele sai? Café deixa cheiro sim, e quem determina o tempo é uma incógnita, não tem como saber, porque depende do tempo, do clima mesmo, se está calor, se está frio, depende de quanto tempo a folha levou para secar. Quanto mais tempo ela leva para secar, mais tempo o cheiro do café fica na folha. Depende se você ventilou as folhas também, ou se elas ficaram no lugar abafado. Então, o ideal é que depois que as folhas estiverem secas, você manuseie as folhas, coloque novamente numa mesa bem grande, bem espalhadas, para que o café saia. Agora, tempo, realmente não tem como dizer. Tem que coar o café? Sim, tem que coar o café, porque senão fica aquela borra de café em cima da folha e não é legal. Pode ser café solúvel? Pode sim, sem problemas. O café pode ser com açúcar? Não, o café não pode ser com açúcar, porque pode atrair formigas e outros insetos. E também não pode ser a sobra do café, a sobra que eu digo, que ficou na xícara. Tem que ser um café que ninguém tenha bebido. O café precisa estar pronto? Sim, não dá para envelhecer com o pó seco, tem que ser um café pronto. Café em pó ou café solúvel. Não gosto do cheiro do café. O que fazer? Você pode envelhecer com chá preto ou com mate. E aí já não fica cheiro nenhum. Por que livros com folhas envelhecidas são tão caros? Livros com folhas envelhecidas têm um preço bem maior, porque folhas envelhecidas dão muito trabalho para serem feitas. Uma coisa é você envelhecer 1, 2 ou 3 folhas, mas outra coisa bem diferente é envelhecer folhas para um livro. Então, às vezes o livro tem 120 folhas, tem 200 folhas. Por exemplo, um livro com 120 folhas, cada folha, do jeito que eu mostro lá no meu primeiro vídeo, cada folha é envelhecida 3 vezes de cada lado. E a gente tem que esperar secar entre essas 3 vezes. Então, 3 vezes de cada lado dão 6 vezes ao todo. 120 folhas, por exemplo, dão 720 vezes. Então, eu tenho que fazer 720 movimentos para envelhecer, passar o pincel 720 vezes de um lado, do outro, 6 vezes em cada folha. Além disso, é necessário ter um lugar grande, porque quanto maior o lugar, mais folhas a gente consegue envelhecer de uma vez só.
Então, é muito trabalhoso, é muito fácil de fazer envelhecimento, mas é muito, muito trabalhoso, e tudo isso tem que ser compensado. Então, um livro com folhas envelhecidas, ele tem um valor 40%, 50% mais alto do que um livro que não tem folhas envelhecidas, sim. Quero fazer mapa antigo. Qual caneta uso para escrever depois? Você pode usar qualquer tipo de caneta, mas se você quer dar uma aparência de mapa antigo, o ideal é você usar uma caneta bem fininha, marrom, porque aí ela fica parecida com o envelhecido do papel. Mas se você não tiver, você pode usar uma caneta preta também, bem fininha, daquelas tipo nanquim. Tem umas que são a prova d'água da Mitsubishi. Eu uso nos meus vídeos, é só você dar uma olhadinha e que você vê. Mas são muito boas essas canetinhas. Mas o ideal é que ela seja bem parecida com a cor do papel. Quero envelhecer uma folha que pintei com grafite. Como faço? Não faz. Uma folha pintada com grafite significa que você pintou, você desenhou com lápis, né? E o lápis borra. Normalmente a gente, quando faz um desenho a grafite, um desenho a lápis ou até lápis de cor, a gente passa um verniz especial nele, um verniz spray, né? Para selar. Então, não dá para envelhecer uma folha em que você já desenhou ou já pintou com grafite. O ideal é você envelhecer a folha primeiro e fazer o seu trabalho de grafite depois. Posso envelhecer uma folha onde já passei verniz? Não, também não pode. Isso tem a ver com a pergunta anterior. Se você passou verniz na sua folha, você impermeabilizou a folha. Você aplicou um selante, porque é isso que o verniz é também. Ele é um selador, ele é um selante. Ele faz com que, quando a folha seja molhada, se a gente pingar umas gotas de água, aquela água não vai penetrar na folha porque o verniz está protegendo. Então, se você envernizar uma folha primeiro e depois tentar envelhecer, na parte onde estiver o verniz, ela não vai ser envelhecida. Então, você tem que envelhecer primeiro, talvez, passar o verniz depois, se for o caso de realmente ter que usar verniz. Que papel você usa? Sulfite? Não, realmente sulfite é um dos poucos papéis que eu não uso. Eu não uso sulfite, eu uso Color Plus, eu uso Rives, eu uso Canson, eu uso outros, mas não tenho isso de usar sulfite. Eu acho que a pergunta quer dizer sulfite, aquela resma de papel que a gente compra na papelaria, não é? Se for isso, eu uso aquele papel apenas para fazer impressão, né? Para fazer esboço, para escrever alguma coisa. Esse papel é muito usado em escritório, é usado nas escolas, mas para fazer livro, jamais. Não uso, não. E nem para envelhecer. Também não tenho o hábito de envelhecer papel sulfite. Quanto tempo as folhas levam para secar? Isso é uma pergunta muito comum, as pessoas me perguntam bastante isso. Depende do clima da sua cidade, se está calor, se está frio, no frio ou na chuva, assim, tempo chuvoso, as folhas demoram muito tempo para secar. Às vezes eu tento fazer uma folha, vamos supor, né? E ela leva o dia inteiro para secar, no dia seguinte ela está úmida, e isso não é legal. Quanto mais rápido uma folha secar naturalmente, melhor. Então, quanto tempo as folhas levam para secar, não tenho como dizer, porque depende do clima, depende de quanto você encharcou o seu papel com o café, ou com o mate, ou com o chá preto, então depende. Posso secar com secador de cabelo? Se você quiser secar poucas folhas, pouquíssimas mesmo, 2, 3, 4 folhas com secador de cabelo, você pode acelerar sim a secagem usando esse aparelho. Tem que ser no morno, quase frio de preferência, na velocidade baixa, mas eu acho que dá tanto trabalho que é mais fácil você deixar em cima de uma mesa forrada com jornal ou colocar as folhas ao sol também, elas secam mais rápido. Posso secar no forno? Olha, eu sou contra secar no forno, mas pode. Mas só que para secar no forno, às vezes as pessoas querem empilhar
50 folhas para secar no forno. Então, na verdade, você não está secando, você está assando as folhas no forno, né? Então, o ideal é que você, no forno, consiga espalhar as suas folhas, né? Para que elas sequem mais rapidamente e não peguem fogo. Também tem isso, tem que ver a segurança. Então, para secar no forno, você vai ligar um forno enorme, que é o fogo do fogão, né? O forno do fogão, vai gastar um gás imenso, vai ter que espalhar as folhas, aí você vai ver que não cabe muita folha espalhada, às vezes cabem, se couberem 10 é muito, e não vai valer a pena. Então, e além da segurança, que podem pegar fogo. Secar em micro-ondas, já me perguntaram também, posso secar em micro-ondas? É complicado também, pessoal. Os micro-ondas, você tem que saber lidar com ele. Saiba que papel pega fogo dentro do micro-ondas também, então eu não aconselho ninguém a fazer isso. Deixe suas folhas secando naturalmente. Se puder, deixe as folhas ao sol secando também, mas evite usar forno porque não é legal. Posso secar as folhas ao sol? Eu estava falando isso nas outras perguntas. Pode sim. É uma maravilha se você tiver um lugar amplo que você possa forrar com jornal, colocar as folhas ali retinhas, ao sol, secando. É uma beleza. É a melhor maneira de secar suas folhas. Posso envelhecer folha texturizada? A folha texturizada significa que ela tem um alto relevo, ou baixo relevo, né? Então é uma folha mais sensível. Ela sofreu uma deformação, que foi a texturização. Então, para você envelhecer essa folha, você tem como papel ecológico que eu falei lá no começo do vídeo. Você tem que usar o pincel, mas não pressionar, não fazer força no pincel. Tratar a folha com muita suavidade e não encharcar muito a folha, porque quanto mais você encharca, mais o papel alarga, estica e deforma um pouquinho. Então, se ela é texturizada, você não quer isso, né? Então, pode envelhecer sim, mas com muito cuidado e com muita suavidade no pincel, e às vezes nem precisa passar o pincel 3 vezes de cada lado. Passe apenas 1 ou 2 vezes e veja como ficou. Posso envelhecer com Coca-Cola? Não, é a mesma coisa da história de envelhecer com café e açúcar. Não, porque a Coca-Cola é doce e pode atrair insetos para as suas folhas depois. Além disso, com Coca-Cola, justamente porque ela é doce, eu acho que fica assim, as folhas ficam grudadas. Eu não sei porque eu nunca tentei. Então, mas não, de forma alguma. Posso envelhecer com Coca-Cola quente? Também não, gente. Com Coca-Cola quente, não pode envelhecer com Coca-Cola quente, não. Posso perfumar o papel para amenizar o cheiro do café? Eu acho que não. Aliás, eu tenho quase certeza que não. É a mesma coisa você pegar um desodorante de lavanda e um desodorante de jasmim, e aí num braço você coloca o de lavanda e no outro braço você coloca o de jasmim. Quer dizer, vai ficar aquela mistura de cheiros que não vai ficar uma coisa agradável, vai ficar ruim, né? Então, o cheiro do café, realmente você tem que esperar o cheiro ir embora. Ou, em vez de envelhecer usando café, use chá preto ou mate. Tenho que imprimir antes ou depois de envelhecer? Eu sugiro sempre que você imprima depois de envelhecer, porque para você imprimir antes, é preciso que você tenha certeza absoluta que a tinta da impressora é a prova d'água, porque se ela não for a prova d'água, ela vai borrar toda. Então, você primeiro envelhece a sua folha e depois você coloca na impressora normalmente. Às vezes as pessoas perguntam assim, Cris, mas a impressora, uma folha envelhecida não estraga a impressora? Não, de maneira nenhuma, pode colocar sem problema algum. E é isso, pessoal. O vídeo acabou, que na verdade não foi um vídeo, foi um áudio. Eu espero que vocês tenham gostado. O Estúdio Bricht ainda está de férias, estamos em fevereiro de 2017. E eu tinha dito lá no final do ano que eu ia fazer 4 vídeos para fevereiro, para vocês não ficarem com muita saudade do estúdio. Eu estou morrendo de saudade de todo mundo. E morrendo de saudade de voltar para fazer vídeo e voltar a fazer livros. Após o carnaval, o estúdio volta com força total. E teremos mais vídeos nas próximas semanas, ok? Obrigada por assistir, ou obrigada por ouvir o vídeo, né? Semana que vem tem outro vídeo, ou outro áudio.
e eu espero vocês lá. Obrigada, beijo, tchau, tchau.